Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso Vale a Pena, aqui do canal do Observatório da TV, nosso programa que semanalmente relembra trajetórias de figuras muito importantes do nosso cenário artístico que estão vivas para receber essa homenagem, né? Infelizmente, há muitas figuras de destaque que são homenageadas como merecem apenas quando falecem, né? Então, o Vale a Pena é uma forma de nós tentarmos reverter essa tendência, até podemos dizer, né? Nosso homenageado desta semana é o escritor Vicente Cesso. Antes de falarmos sobre a trajetória do Vicente Cesso, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito ainda. Clique no like, no joinha, deixe o seu like aqui no vídeo, clique no sininho para ativar as notificações do canal, não perder nenhum dos nossos vídeos. Faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo e os outros todos aqui do canal e assista segunda-feira ao vivo, 8 da noite, nosso podcast Ligados na TV, comigo, também com as presenças de Neuber Fischer, de Fábio Augusto, de Kaká Novelas, Paulo Pacheco, Nilson Xavier, Guilherme Mendonça, Cristiano Blota e muitos convidados ainda virão. Vicente Cesso realmente se chama Vicente Cesso, não é um nome artístico. E ele nasceu aqui em São Paulo em 1933, completou 90 anos no dia 17 de maio. Há algumas fontes divergentes nesse sentido que dão uma data do mês de agosto, dia 22, salvo erro da minha parte. De qualquer maneira, seja em maio, como me consta aqui, ou em agosto, como eu vi em algumas fontes, de todo modo, já passaram esses 2 meses e ele completou os 90 anos agora em 2023. O pai de Vicente Cesso chamava-se Francisco Cesso, era um militar, e a mãe dele tinha uma loja de modas, era uma comerciante chamada Filomena Rotella Cesso. Vicente Cesso é muito conhecido de espectadores um pouco mais jovens que acompanham o noticiário de televisão e de fofoca, digamos assim, por ser citado frequentemente como pai adotivo, que ele é realmente, do ator e diretor Marcos Paulo, que já é falecido há alguns anos, né? Inclusive, uma das últimas aparições públicas, por assim dizer, do Vicente Cesso até aqui, ocorreu num programa do YouTube da sua nora, da Antônia Fontinelli, o Na Lata. Ele foi um dos entrevistados dela nesse programa já em 2014, portanto temos quase 10 anos dessa entrevista, dessa ocasião na qual ele concedeu essa entrevista à Antônia e o Marcos Paulo. Já era falecido, inclusive, na ocasião, faleceu em 2012, salvo erro da minha parte. E muita gente conhece o Vicente Cesso nessa condição de pai do Marcos Paulo, mas ele é um dos autores de novela, um dos autores da nossa televisão e, além de roteirista, de autor, ele desempenhou diversas funções nos tempos pioneiros da televisão brasileira, na década de 50 e 60. Vicente Cesso sempre teve contato com o mundo do teatro, com o mundo das artes, porque o seu pai ele era amigo de profissionais das artes, levava muito o Vicente Cesso ao teatro, porque ele tinha amigos atores, amigos cenógrafos, amigos artistas. E isso fez com que o Vicente Cesso tivesse um contato desde pequeno com esse mundo e ainda adolescente, com 11, 12 anos, fosse convidado a ingressar numa peça, ainda fazendo, vamos dizer, teatro amador, ou ele inexperiente, mas junto com uma trupe, um grupo de atores, e chegou a excursionar até em teatro da Argentina nessa ocasião. Estamos falando aí de meados da década de 40, Antes de completar 18 anos ainda, então em comecinho dos anos 50, Vicente Cesso foi estudar durante algum tempo em Londres, especificamente a respeito de um novo veículo de comunicação que ganhava cada vez mais espaço e prometia ser o fenômeno do século, que era a televisão, justamente. E ao voltar para o Brasil,
ele passou a trabalhar na TV Tupi, aqui em São Paulo, inicialmente como ator e fazendo também outras coisas aos poucos, aprendendo e colocando em prática coisas que ele aprendeu em Londres, nesse estágio, por assim dizer, lá para estudar, né? Então, com isso, Vicente Sesso desempenhou funções de iluminador, até de cenografia também, salvo erro meu. E quando ele começou a escrever? Ele começou a escrever quando reclamou de um texto que ele tinha que decorar para um teleteatro, enfim, uma dramaturgia que ia ser feita na televisão, e ele reclamou do texto. Nossa, mas esse texto está muito ruim, né? Enfim, e aí o diretor falou para ele: você quer um texto melhor? Você está achando esse texto ruim? Então por que você não escreve um para ver se sai melhor? Você está criticando esse texto, quem sabe você não faz um melhor. E ele se propôs a fazer um texto melhor, realmente, e fez, né? Eu anotei aqui para mostrar, para contar para vocês, e o nome desse trabalho dele foi O Menino dos Ramos, em 1953 para 54, ali, né? A partir daí, Vicente Sesso tornou-se autor. E foi uma carreira de bastante sucesso aqui no Brasil, até o fim dos anos 70, com bastante atividade, e depois em outros países vizinhos nossos aqui, como a Colômbia, o Peru e principalmente a Argentina. Mas vamos falar aqui dos trabalhos do Vicente Sesso no Brasil, né? Nas TVs Tupi, Paulista, também Record, salvo erro meu, né? Excelsior, Vicente Sesso, entre os anos 50 e 60, escreveu diversos teleteatros, como O Menino dos Ramos, escreveu algumas novelas de curta duração que não eram apresentadas todo dia, né? Uma dramaturgia infanto-juvenil, como As Aventuras de Marco Polo, O Jardim Encantado, baseado na obra de Frances Hodgson Burnett, que é autora também do Pequeno Lorde, salvo erro meu, né? E também uma adaptação de O Guarani, de José de Alencar, né? Depois, na década de 60, antes de escrever novelas diárias, Vicente Sesso também escreveu uma série que começou sendo produzida pela TV Excelsior e depois passou a ser produzida pela TV Paulista, àquela altura já um canal das organizações Globo, canal 5 aqui em São Paulo, chamada As Aventuras de Eduardinho, que teve no seu elenco Denis Carvalho, que foi o Eduardinho, Reginaldo Daniel, que também chegou a interpretar o Eduardinho, Sônia Braga e Marcos Paulo, entre outros atores, claro. Geraldo Del Rey também, se não estou equivocado, no time já dos atores adultos, veteranos, né? Veteranos diante das crianças, né? E As Aventuras do Eduardinho, As Aventuras de Eduardinho, é lembrada pelos artistas que participaram dela, inclusive, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi falar nessa série foi numa declaração da Sônia Braga, em 1999, quando ela foi fazer, com direção do Marcos Paulo, uma novela chamada Força de um Desejo, na TV Globo, né? E aí ela disse que estava trabalhando ali com o Marcos Paulo, com quem ela já havia trabalhado. Nós nos conhecemos fazendo As Aventuras do Eduardinho há uns 1000 anos, eram as aspas da Sônia Braga, eu me lembro muito bem disso. E depois dessa empreitada infanto-juvenil, mais uma na sua carreira, né? Vicente Sesso escreveu a sua primeira novela, por assim dizer, para adultos. Mas há uma pausa nesse fim dos anos 60, ali por volta de 1968, quando, pelo excesso de trabalho, ele que trabalhava muito, era ator, era roteirista, e com cada vez mais trabalhos, enfim, Vicente Sesso acabou sofrendo um infarto precoce, com 35 anos de idade. E depois de se recuperar, escreveu então a sua primeira novela mais tradicional na TV Excelsior, um sucesso daquele momento, apesar das dificuldades pelas quais a emissora já passava, chamada Sangue do Meu Sangue. Sangue do Meu Sangue se passava no Segundo Reinado, por volta de 1870. A história era concentrada, tinha duas fases, né? E junto com as batalhas dos abolicionistas, que queriam derrubar o regime escravocrata aqui no Brasil, nós tínhamos, de um lado, um homem de muito mau caráter e muito ambicioso, chamado Clóvis Camargo, que era o personagem do Henrique Martins, manipulando o seu sogro, Dr. Mário, papel do Edmundo Lopes,
e a sua esposa, né, a Júlia, que era Fernanda Montenegro, a fim de torná-la louca, pelo menos aos olhos das outras pessoas, né, e dominar os negócios do Dr. Mário, seu sogro, que era um grande banqueiro na corte, no Rio de Janeiro, né? E de outro lado nós tínhamos uma artista, uma mulher de sociedade chamada Paula Renon, que era Tônia Carreiro, que se apaixonava inicialmente por Carlos Rezende, um bancário que é dado como morto ao se acidentar num atentado provocado pelo Clóvis. Esse papel era do Francisco Coco. E alguns anos depois, o filho de Carlos, que não está morto, mas fica afastado da sua família, os acompanha de longe, enfim. O filho de Carlos, mais velho, o Lúcio, também se envolve com Paula Renon, que também é interpretado pelo Francisco Coco. Essa novela chamou muita atenção na época, era composta, em termos de figurinos, por roupas do acervo do próprio Vicente Sesso, graças à sua experiência ali já de muitos anos como produtor, né? Naquela época era muito comum que os profissionais providenciassem os figurinos para os seus trabalhos na televisão. A coisa ainda não era tão profissionalizada e tão levada a sério realmente, como passou a ser, felizmente, ao longo dos anos, né? Eu digo em termos da visão das emissoras. E também não havia tanto dinheiro, tanta visão nesse sentido, né? Depois foi que veio uma fase mais empresarial e menos romântica da televisão, por assim dizer. Talvez a gente possa definir dessa forma. E o diretor de Sangue do Meu Sangue era Sérgio Brito. Depois, Vicente Sesso transferiu-se para a TV Globo e lá ditou as bases nas novelas das 7, com obras que ele escreveu para esse horário, de características que compuseram a cara da novela das 7, até hoje, basicamente, também com contribuições posteriores de outros profissionais como Cassiano Gabos Mendes, Silvio de Abreu, Carlos Lombardi, principalmente. Mas foi Vicente Sesso, com as suas primeiras novelas, e também Walter Negrão, né, que moldaram ali a novela das 7, como ela se tornou basicamente sempre, né? Uma novela um pouco mais leve, que possa ter atrativos para diversas faixas de público, uma novela intermediária entre a chegada da família em casa depois de um dia de trabalho, um dia de estudos, uma preparação para o jantar em família, Jornal Nacional e a novela das 8, né? Uma novela com comédia, romances, triângulos amorosos, algum refinamento, algum requinte, enfim, em geral um projeto muito leve. Foram assim, Pigmalião 70, que ele escreveu na TV Globo em 1970, esse 70 vem do ano realmente, né? É uma adaptação modernizada da peça, né, do texto teatral de George Bernard Shaw, que também inspirou, entre outros projetos, My Fair Lady, o filme, com Audrey Hepburn e Rex Harrison, né? Mas na novela a situação foi invertida. Era uma mulher de sociedade, muito requintada, muito educada, Cristina, personagem da Tônia Carreiro, que se lançava ao desafio de transformar um homem rude, sem nenhum requinte, um feirante, o Nando, que era o Sérgio Cardoso, num grande lorde, né? Então aí era meu belo lorde, não minha bela dama, né? E entre 71 e 72, uma nova história que apelidou, como é chamada até hoje, né, a atriz Regina Duarte de Namoradinha do Brasil, a Minha Doce Namorada, que contava a história de uma moça que não sabia qual era bem a sua origem, enfim, morava em Ouro Preto. A Patrícia, personagem da Regina, se apaixonava por um rapaz muito, muito rico, envolto numa trama de ambição, o Renato, que era o Cláudio Marzo, né? A Namoradinha do Brasil vem basicamente daí, né? Da Minha Doce Namorada, uma novela que o Vicente Sesso logo em seguida montou na Argentina também, né? Ele supervisionou a montagem, a produção de uma versão dessa novela dele lá na televisão argentina. E depois, na sua volta ao Brasil, nessa mesma época da Minha Doce Namorada na Argentina, ele fez uma outra novela para a TV Globo, que foi Uma Rosa com Amor, entre 1972 e 1973, um amor mais maduro, não de gente jovem, como em geral as novelas tratam, ou tratavam naquele momento, mas de um casal
um pouco mais maduro, formado por um empresário francês, o Claude, que é o Paulo Goulart, e a sua secretária, a dona Serafina, que era a Marília Pera. Uma moça de 27 anos, que está passando da idade de casar, digamos assim, e ele que precisa se casar para não ser mandado embora do Brasil, para regularizar a sua situação e também alguns negócios que dependem do seu estado civil. Uma trama bem de novela, né? E de uma novela das 7, levinha, romântica, ao som do Michael Jackson cantando Bean, e assim vai, né? Em meados dos anos 70, alguns trabalhos do Vicente Sesso nesses países vizinhos, como eu citei, né, de 70 para 80, Argentina, Peru, Colômbia, e versões de Minha Doce Namorada em mais de um país desse, né, e também adaptações de Deus lhe pague, do Joraci Camargo, que é um texto clássico aqui de teatro, né? Versões também de novelas que ele escreveria depois no Brasil, né? Fez no Brasil e depois fez fora, como Cara a Cara, que marcou a volta dele à televisão brasileira, e a volta da TV Bandeirantes ao jogo das novelas em 1979, com um grande elenco que reunia nomes consagrados na TV Tupi e na TV Globo. Na TV Excelsior também, né? Fernanda Montenegro, Natália Timber, Davi Cardoso, Débora Duarte, Luiz Gustavo, Fulvio Stefanini, Irene Ravache, Rolando Boldrin, Wanda Cosmo, Edson França e muitos outros. Depois de Cara a Cara, Vicente Sesso passou mais um tempo, né, nessas empreitadas em outros países, com os seus textos fazendo muito sucesso internacional, e voltou a escrever para a televisão brasileira somente em 1992, uma adaptação do romance Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado, para uma minissérie da TV Globo chamada Teresa Batista, protagonizada pela Patrícia França e que inicialmente seria adaptada pelo Walter Jorge Durst, mas trocaram o autor do projeto antes de ele entrar em produção, né? Foi o que lançou a Patrícia França para o grande público, inclusive, essa minissérie. Logo em seguida ela foi fazer Renascer no ano seguinte, e também Sonho Meu. Depois de Teresa Batista, Vicente Sesso travou contatos com o SBT, né? Consta também que nos anos 70 ele deixou uma novela pronta para a TV Globo fazer quando achasse que devia. Isso não aconteceu, né? Mas consta que foi o caso, deixou uma novela pronta lá, assim como Raimundo Lopes deixou uma pronta no SBT, Meus Dois Amores. E Vicente Sesso vendeu para o SBT os direitos sobre Sangue do Meu Sangue, para ser produzida uma nova versão que estreou de fato no SBT em julho de 1995. Ele não participaria dessa nova versão, apenas cedeu os direitos. Quem começou a escrever essa novela foi o Paulo Figueiredo, com a Rita Buzar e a colaboração da Escila Pedroso. Mas o Vicente Sesso não gostou de como a novela estava sendo adaptada. Criou-se um conflito de críticas de um lado para o outro e do outro para o um. Vicente Sesso tanto fez, digamos assim, que assumiu a novela e escreveu-a novamente, a partir de uma certa altura, logo no começo. Ele reclamou, por exemplo, de um tom excessivamente dramático dado à Dona Júlia, que agora era Lucélia Santos, né? Enfim, ele não gostou de mudanças que foram feitas pelos adaptadores e resolveu adaptar a sua própria novela ele mesmo. Com a anuência da emissora, convencionou-se ali que era o caso de ele assumir a novela mesmo. Essa foi a última novela, até aqui, que Vicente Sesso escreveu e foi exibida, foi produzida por uma emissora de TV no Brasil. Logo em seguida, ele passou cerca de um ano, mais até, desenvolvendo um projeto com o SBT de uma novela que estrearia em 96, depois foi adiada para 97, chamaria-se A Pantera. Um texto que, salvo erro da minha parte, ele chegou a aí foi o caminho inverso, ele chegou a produzir fora do Brasil e queria fazer no Brasil também, claro que com as devidas adequações. Para essa novela foram considerados nomes como os do Luiz Guilherme, do Marcos Caruso, da Jandira Martini e, em papéis centrais, Marília Pera, Sônia Braga, Suzy Rego e Tarcísio Filho. Às vezes alguns desses nomes para o mesmo papel, né, dependendo da época da negociação. Marília Pera passou um ano contratada pelo SBT, especialmente para fazer essa novela que, infelizmente, não saiu do papel na época, né?
E depois disso nós só voltamos a ouvir falar do nome de Vicente Sesso mais intensamente, digamos, em 2010, quando Tiago Santiago, vindo da Record TV, ingressou no SBT e fez lá uma nova versão da novela do Vicente Sesso, Uma Rosa com Amor. Agora com o Cláudio Lins no papel do Claude e a Carla Marins no papel da Serafina. E nessa, o Vicente Sesso não interferiu, ou seja, ele gostou do resultado, ou pelo menos, se não gostou, não quis assumir, não fez movimentos nesse sentido, pelo menos que tenham sido divulgados pela imprensa, enfim, né? A novela transcorreu nas mãos do Tiago Santiago. Vicente Sesso afastou-se da mídia, né? A gente pode dizer até que ele não trabalha mais, já está com a idade avançada, né? 90 anos, como eu disse, mas merece essa homenagem ainda em vida e merece ser lembrado sempre, porque embora tenha escrito relativamente poucas novelas, e aí também eu não deixo de citar uma que ele fez para a TV Tupi entre 73 e 74, As Divinas e Maravilhosas, que tratava, como dizia sua chamada, sua promoção, né, do charme discreto das gerações em conflito, com a Thalia Timber, Nissete Bruno e Beth Mendes nos papéis principais e uma participação muito especial do Procópio Ferreira. Vicente Sesso escreveu relativamente poucas novelas, mas são novelas importantes que colaboraram para o estabelecimento da teledramaturgia diária aqui no nosso país, em mais de uma emissora, ao longo desses anos de calcificação da nossa telenovela, né? Os anos 60 e 70. Então ele merece essa homenagem sem dúvida e merece que nós o apresentemos para novas gerações de espectadores que ouvem falar de tantos outros autores e nem sempre de figuras como ele, que há algum tempo não escrevem mais, mas ainda estão vivas. Vicente Sesso. Caso ele assista, espero que goste desse nosso programa. Você que admira alguma obra dele também, mesmo que tenha visto só em segundas versões, enfim. Semana que vem estamos de volta com mais um Vale a Pena. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau.